Estamos de volta com o melhor da noite no quadro de Olho no Direito. Hoje eu tive o prazer de ser convidado pelo Dr. H. Emerson Magno, que o quadro é dele, para bater um papo com o Dr. Alain, mas quem vai fazer as honras da casa e apresentar o nosso convidado é o nosso Dr. H. Emerson Magno, que é o dono do quadro. Dr. H. Emerson, boa noite. Faça as honras da casa, apresente aqui o nosso convidado aos seus telespectadores. Boa noite, Gleitos Batalha, boa noite, doutor Alan César, boa noite, telespectadores do programa de Olho no Direito. É sempre uma alegria receber aqui bons amigos, né? Doutor Alan César é um grande conhecedor do direito, mais de 20 anos aí de experiência no direito militar. E aí hoje vamos bater um papo. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite. Meu amigo, muito boa noite. Gleitos, boa noite. É uma satisfação estar com vocês aqui, iniciando esse bate-papo. Inclusive é uma matéria, eu costumo dizer que é uma matéria bem esquecida do direito, né? Sim. O direito, eles chamam de ilustre desconhecido, um ilustre desconhecido. Mas é uma matéria especial, acho que a maioria das pessoas não sabem, mas o direito militar, aliás, a justiça militar, ela é a mais antiga das justiças do nosso país. Ela chegou com a família real. Veja que o Brasil Império, naquela época, precisava discutir juridicamente as matérias do dia a dia. Então quer dizer que ela vem desde 1808, com a vinda da família Vem real. lá de trás, exatamente, ela vem lá de trás. E todas as matérias, desde as mais simples às mais complexas, eram discutidas e decididas pela Justiça Militar. Hoje, nós temos a Corte mais alta, o Superior Tribunal Militar, que, infelizmente, só julga matérias puniendi, matérias penais. De repente, tem-se a discussão de se fazer com que essa matéria, com que as matérias demais possam ser abarcadas também pela Justiça Militar, que, infelizmente, ela não trata. Hoje, nós temos um hiato. Você tem o direito administrativo, o direito constitucional, administrativo militar, e o que alguns chamam de previdenciário militar, abraçados pelas justiças federais, já que a matéria é da União, ou pelas fazendas públicas e estaduais. Mas o campo penal fica só no âmbito das justiças militares espalhadas por todo o país e acabam sendo concluídas no Superior Tribunal Militar. O lado positivo de ter uma corte especializada no assunto é que ela vai tratar com a profundidade devida a matéria. Ora, o civil não tem a obrigação de entender como pensa o militar, os detalhes da atividade espartana, que é a forma como eu gosto de chamar o direito militar, as nuances da atividade. Mas o militar em si e o jurista de atuação do âmbito espartano conhece as dificuldades, os detalhamentos, as especificidades da área espartana. Então, a busca que seria o ideal, é que toda matéria que versa sobre militarismo trafegasse nas justiças militares do país, seja no âmbito federal e estadual. E digo mais, a federalização das matérias militares, inclusive das polícias militares estaduais, não seria um problema. É só você ver que, por exemplo, as justiças federais do trabalho, que são federais, discutem matérias do trabalhador todos os dias. Mas é uma justiça federal extremamente especializada. Com todo respeito aos colegas que eu tenho um amor profundo, os que atuam nas justiças estaduais, membros, servidores, magistrados, embargadores, que eu tenho um carinho gigante, ministros. Mas a matéria, se ela for restrita somente ao âmbito militar, promoções, ressarcimento de preterição, possibilidades de reintegração, desligamentos, licenciamentos, se tudo isso passar a trafegar nas justiças militares, com certeza a justiça ela se tornaria mais justa. Não que haja injustiça o tempo todo, até porque a gente diz que a gente não pode discutir decisão, né? Mas, como doutrinador, como cientista da área, e atuando com muita alegria no direito constitucional militar, que é a minha disciplina, eu acredito que o ideal seria isso. Acredito que nós teríamos digamos assim, um trato mais especializado, né? Um melhor aproveitamento. Exato, haja vista que no âmbito federal, como no âmbito estadual, os juízes ali, eles são
habituados, né, a julgar diversas matérias, né? E aí quando envolve uma matéria específica, né, como é o direito militar, talvez de fato fosse mais interessante realmente correr no Supremo Tribunal Militar, né? É só vocês verem, por exemplo, a situação do que nós chamávamos de auditoria de justiça militar aqui, que foi capitaneada por muitos anos pelo professor Jarbas, e ela incorporou mais algumas matérias, acho que violência contra a criança, coisas assim, sabe? Tortura, tá tudo lá. Então imagine uma cadeira do magistrado tentar gerenciar 3, 4 disciplinas, 3, 4 assuntos distintos com sua assessoria. Não é fácil não, meu amigo. E desafogava também até a justiça comum Com também, certeza, né? Que tem uma demanda muito grande. Gigante das polícias militares estaduais. Veja, só a PM daqui, ela tem aí em torno de 8 mil homens. Né? E existem estados que são bem maiores de contingente. São Paulo. São Paulo vai para cima de 100 mil. Se você transfere tudo isso para as justiças federais, militares, você faz com que essas decisões possam ser mais precisas. Mais precisas. Não raro, eu pego algumas decisões e alguns entendimentos dos colegas bem vagos. E eles não têm culpa, não. Eles não conhecem da matéria. Claro que os advogados da União são extremamente técnicos, mas que também acabam precisando do subsídio das instituições para poder chegar. Vira praticamente um telefone sem fio, né? Você recebe uma matéria vinda de um assessor jurídico, o assessor jurídico repassa para o advogado da União, o advogado da União vai fazer a defesa dela. E a mesma coisa acontece nas polícias militares, país afora, né? E aí o advogado do Estado vai construir a defesa, lutando para entender melhor o que é aquilo que o assessor jurídico institucional está reportando. Você imagine, ora, nós sabemos, que eu me lembro do Dr. Jales Costa, não sei se alguém aqui foi aluno dele, mas o Dr. Jales Costa, ele era um gênio, ele dizia, rapaz, a legislação brasileira é muito grande, né? Inclusive superposta em diversos pontos. Então, imagine você pegar um magistrado tendo que discutir uma matéria de um assunto tão especializado. Ora, eu, com tantos anos de militarismo, ainda não me sinto confortável em tudo. Você não consegue dar conta da vazão de tudo. Uma matéria muito complexa, né? Muito especializada e assim, diante até do fluxo, né, de processo que a Justiça Estadual, a Justiça Federal, né, tem no dia a dia. Eu acho até que de fato deveria ser transferida essa competência, porque teria uma atenção maior, digamos assim, né? Eu só não sei se hoje, dentro do cenário do país, né, que o militar ele está ali naquela, eu digo o seguinte, o militar ele anda diante desse momento sendo pesado tanto pelas instituições quanto pela sociedade. Isso, infelizmente, tem sido um fato. Claro que elas permanecem sendo instituições de alto respeito, são muito queridas no meio da sociedade, muito respeitadas, né? Elas possuem índices altíssimos de confiabilidade, até hoje, né? Desde há muitos anos, inclusive durante o período da intervenção, ela já tinha... Forças Armadas sempre com... Sempre. Lá em cima. Acho que vale ressaltar que os nossos oficiais generais, às vezes as pessoas não sabem, a maioria dos nossos oficiais generais é filho de gente humilde. As pessoas às vezes acham que geralmente são filhos de fidalgos, né, tal, mas não é. A maioria é filho de gente humilde que lutou muito para chegar. Eu costumo dizer que não é uma instituição tão bem remunerada. Então isso aí afasta os sonhos de muitos jovens que são filhos de gente bem abastada. Eles dizem, rapaz, para eu ganhar isso aqui não vale a pena. Mas o militar está lá e ele se esforça. Tá? Então depois vocês podiam dar uma olhada na tabela das remunerações para vocês conhecerem. Ela tem uma variação gigante, mas que termina aí em torno de 20 e poucos mil reais, que é o que ganha aí financeiramente um oficial general com 4 estrelas. 30 mil. Diferente de um salário de um juiz, de um desembargador. Que já começa ali. Nada contra, não é? Não.
Nada contra. Eu costumo dizer assim, temos que ser se é para ser pela socialização, sejamos pela socialização da riqueza. O doutor Jarbas dizia isso. Era ótimo, professor querido demais. Ô, doutor Jarbas, desculpe, doutor Alain, tire uma dúvida, até minha e dos nossos telespectadores. Quais as maiores demandas de um advogado especialista em direito militar? Nós estamos vivendo uma crise jurídica, né? Eu digo que é uma crise perceptível o número de demandas judiciais. Você vai encontrar muito problema de saúde, pedidos de reintegração, de reforma, porque as instituições militares, muito provavelmente, por contenção de despesa, muito provavelmente, acabam mandando, às vezes, militar embora, tal. Claro que depois de muita avaliação de saúde. Mas, em muitos casos, a gente percebe que, mesmo depois dessa avaliação de saúde, esses militares são reintegrados depois de decisão judicial. Tem diversos problemas. Geralmente, os problemas mais comuns são problemas de coluna, que aí é uma questão discutível demais, porque geralmente qualquer um de nós pode ter um problema de coluna, sendo militar ou não, né? E a diferença ali é só os esforços, né? Tipo de esforço, a faixa etária, que às vezes você vai ver um jovem aí de 18, 19 anos, 20 anos com problemas de coluna seríssimo de um homem de 40. O jovem está com problema de coluna desse, deve ter feito algum esforço extra, tal. Então tem muito problema de saúde, muita reforma, muito pedido de reforma, pedido de reintegração. É o garoto que depois que ele é mandado embora, ele vai pedir para ser... ele é licenciado e desligado. E aí esse licenciamento ele tem que ser desfeito e ele tem que ser reincorporado quando há uma decisão judicial favorável a um rapaz desse. Pedido de estabilidade ainda existe. Não é sempre, mas ainda existe. Hoje nós temos um número muito grande de militares temporários. Não há mais aquele risco dos 10 anos que a lei 13.000 e alguma coisa, que eu não tenho de cabeça, 13.000, acho que 954, eu acredito, se não me engano é isso. Não for, me desculpem. Mas que foi do governo Bolsonaro, agora de 2019, essa lei, ela separou o temporário, ela tirou, entre aspas, a possibilidade do temporário de ter o direito à estabilidade. Como é que era antes? Até 2019, qualquer um militar, de carreira ou não, completasse 10 anos, ele era considerado estável, perpetuamente. E hoje, o temporário ele não tem mais essa possibilidade. Isso foi suprimido dos estatutos militares, que era a lei, a lei 6.880 de 1980. Na verdade, ela já é uma modificação da lei de 71. O Estatuto de 71 já tratava sobre essa matéria. E aí a de 80 veio modificar e tiveram uma série de leis que foram atravessando o Estatuto e fazendo aí alguns ajustes, que em alguns casos foram positivos, em outros nem tanto. Mas nós temos muito isso. No campo puniende, no campo penal, geralmente são matérias que tratam sobre insubordinações. Né? Naturalmente, eu costumo dizer que um cão de guarda que costuma ter arma na mão, ele tem que ter rédeas curtas. Às vezes a sociedade não entende que o militar, há tanto rigor ali dentro, mas você imagina uma instituição onde os homens andam armados. Se você deixasse à vontade, o negócio não seria. Muito provavelmente não haveria esse sistema que nós temos hoje. Eu vejo muita gente dizer que é a favor da desmilitarização das polícias militares e corpos de bombeiro. Só para lembrar a todos nós, há um fator tão importante e que geralmente não é citado. Elas são, além de força auxiliar, são reserva do nosso exército. Significa que nós temos um contingente nacional de homens e mulheres treinados, com o ouvido preparado com os toques, a capacidade natural de compreender comando e ato verbal, e que podem ser utilizados a qualquer tempo em necessidade da nação. Nós não vamos precisar passar alguns meses tendo que preparar jovens, porque esses jovens nós já temos. Já estão preparados. Já estão preparados. Doutor H. Emerson. Doutor Alain, o direito militar ele abrange também essa questão
ocorreu aí, né, tá bem evidente essa questão das invasões, né, lá no nosso Congresso, né? E aí envolve também o direito militar, digamos assim, disciplina também? Deveria. Na verdade, assim, tecnicamente, as matérias que tratam de militares deveriam trafegar no âmbito somente das justiças militares, por isso, somente quando são penais. Se são penais, elas tinham que trafegar no âmbito das justiças militares. Só que o entendimento recente do Superior Tribunal Militar foi de que o Supremo tem essa autonomia de chamar para si a discussão dos nossos militares. Notadamente, tem acompanhado essa questão dos oficiais, né? Eu, como doutrinador, enquanto cientista da minha área, entendo que o entendimento é equivocado. Eu entendo que a matéria tinha que trafegar no âmbito das justiças militares e deveria estar sendo investigado lá. Com a atuação do Ministério Público Militar, ferrenha para identificar se houve ou não, se houve atuação daqueles determinados militares como está sendo ventilado. Acredito que seria o caminho ideal e acho que parte dos meus colegas também pensa dessa forma. Doutor Alain, infelizmente o nosso tempo se esgotou, 20 minutos passam rápido. Nós queremos agradecer, não é isso, doutor HM, sua presença, essa ilustre figura que volta mais vezes aqui ao nosso programa. Voltaremos, é uma satisfação. Pois é, o programa aí está à disposição, né? E acredito que nosso bate-papo aqui foi de grande valia para a sociedade, né? E que venha realmente um pouco mais adiante, talvez, ser deslocada essa competência, né, do que de fato é da justiça militar para a justiça militar. Né? É um sonho. Vamos continuar a sonhar. Perfeito. Doutor Alain, mais uma vez, agradeço a sua participação. Em breve a gente se encontra lá no nosso almoço da UNO. Doutor Gleison Batata. Doutor HM, até a próxima quinta-feira com o quadro de Olho no Direito. Pois é, a você, nosso telespectador, até a próxima quinta, que o grande arquiteto do universo nos proteja. Perfeito. Que você tenha uma noite de quinta-feira de muito shalom, como eu falo sempre, colocando sempre o eterno em primeiro lugar. Lembrando que amanhã, sexta-feira, você tem encontro marcado com a mais bela voz do Rio Grande do Norte, com a doutora Júlia Dalifan, aqui no Sextou, com várias atrações para você, telespectador. Evite o mal, faça o bem e até segunda-feira.